A paz de Jesus, amor de Maria, estejam com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a esse canal, o nosso segundo canal, Tradição Católica e Debates. Bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, o último vídeo, que nesse caso agora é o penúltimo, esse aqui é o último, postado no canal. O primeiro vídeo desse debate você viu, a fala, a argumentação do pastor protestante, Eduardo Gutierrez. E você viu lá 14 minutos da fala do Padre Luiz Toro. Agora você vai ver a argumentação do Padre Luiz Toro, 14 minutos. Agora esse vídeo aqui é a segunda parte. Quem não assistiu aquele vídeo lá vai ficar confuso com esse, porque não vai ver, provavelmente, a fala do pastor Gutierrez. Nós vamos ver a fala do Padre Luiz Toro. Sejam todos bem-vindos. Se inscrevam nesse canal, compartilhem essas apologetas. Convido mais um a se inscrever. Deus abençoe a todos. Bora para o vídeo em nome de Jesus. Eduardo, não é só você que acredita nisso. Você acredita, eu creio, todos nós cremos. Todos nós cremos que Cristo é a rocha. Ninguém tem nenhum problema, está na Bíblia, nós cremos. Você pode colocar Cristo onde você quiser, embaixo, em cima. Cristo pode estar em todos os lugares. Ele é Deus e pode estar onde Ele quiser. Não há nenhum problema. Nós não vamos discutir. Não, isso não. Todo mundo aceita. Senhor Eduardo. A você não importa a verdade. Não importa a verdade. Ó, falso profeta, ó. Quando você estava falando, senhor Eduardo, eu estava atento, escutando você falar. E as pessoas estão vendo. Não importa, senhor Eduardo. Se não quer esconder essa é a verdade, pergunte se me importa. O que eu quero é que o mundo inteiro veja que você é um farsante que engana as pessoas por a internet. Então a Bíblia vem mostrar que Cristo é rocha. Ponha ele em cima, embaixo, o que ensina a Santa Mãe Igreja Católica. A Santa Mãe Igreja Católica diz: Cristo vai estar apenas sustentado sobre Pedro, porque Pedro é a rocha, então Cristo vai estar em cima, e Pedro vai sustentar Cristo montado em cima de Pedro. Coloca o Cristo onde você quiser. O que a Santa Mãe Igreja ensina é: quando Cristo fundou a igreja, deixou um chefe, um líder. E esse líder lhe deu um cargo de governar a igreja. A esse cargo de governar a igreja, e ele foi dado a Simão, e até mudou o nome de Simão. E mudou em aramaico. Então me faça um favor e leia João 1,42. Não mudou para grego. Para Petra, não. Mudou para aramaico. Para que vocês deixem de brigar se ele é a pedrinha, se é a rocha grande. 1,42. Vendo ele, Jesus disse, se chamava Simão. Simão, filho de Jonas, de hoje em diante será chamado Cefas. Não se disse pedrinha, pequitita, Petros, não. Colocaram a mentira na cabeça dele. E ele respeita isso como um papagaio, ele não tem culpa. Por que utiliza, se está falando em grego, por que utiliza o aramaico, se está falando em grego? Por quê? Para que não haja discussão. Eu posso mostrar onde fala de Pedro? E ele ainda fala de Pedro, dizendo que vem uma pedrinha pequetita? Não, eu mostro onde fala de Cefas, dá um cheque mate e não pode refutar. Escutando dos próprios lábios dele. Só quem não crê, esse é o problema dele. Chamará Cefas, rocha. Agora,
O que ensina a igreja? Que Pedro é a rocha. Então Cristo tem que se sustentar sem Pedro. Não, não diga mentiras. Isso a igreja não ensina. A igreja católica ensina que é importante na vida do cristão é Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Tiago, não é Pânfilo, nada. É Cristo o importante. Esse Cristo que é tão importante, ao fundar a igreja, deixou um papa, um chefe, um encarregado. E esse encarregado, para nós, é Pedro. Senhor Eduardo. Senhor Eduardo. Quando a igreja, para que você entenda e não fale mentiras com brutalidade dentro do povo, com ignorância, como a igreja católica ensina que Pedro é o primado de Pedro, o que você disse, se lhe respeita, porque você é uma pessoa, um ser humano. Mas veja que você está caluniando, dizendo que a igreja católica crê que Pedro é o primado de Pedro, porque tiraram o lugar de Cristo, Pedro tomou o lugar de Cristo. Não. O primado de Pedro significa que ele é o primeiro, depois de Cristo. Depois de Cristo. Depois de Cristo, vem Pedro. Depois, não antes, depois de Cristo. Coloca onde você quiser. Porém, para nós, o importante é Cristo. Esse Cristo deixou um chefe dentro da igreja. A esse chefe que vai governar, que vai dirigir a igreja. A isso nós chamamos de primado, porque onde ele foi escolhido, onde Mateus diz que ele elegeu 12. E primeiro significa primado. Primeiro, Pedro. Não há segundo nem terceiro. Há o primado. Primeiro é de onde vem primado. O mundo inteiro há de saber que nós católicos, o primado é diferente do que a ele ensinaram. E aqui é um sacerdote católico que está explicando aos católicos e aos protestantes o que ensina a igreja católica. Que quando diz primado, é porque Mateus diz, esses são o nome dos apóstolos. Primeiro, Pedro, primado. Porque Cristo colocou Pedro como um chefe da igreja. A esse nós chamamos de primado. Você pode chamar primado a seu primo. Se lhe respeita. Porém, para nosso primado é aquele que está em primeiro como encarregado da igreja, como governante da igreja de Cristo. E sabemos que igreja não é uma construção, que a igreja é, o que ele disse, uma congregação. E há um chefe nessa congregação. Quem é? Quem é importante nessa congregação? Cristo. Depois de Cristo. Quem vai dar ordens depois de Cristo? Quem vai guiar? Quem vai dirigir? Isso se chama primado. Ele disse várias vezes que o cura touro não tem como me refutar, que 13 evangelistas estão a meu favor. 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas. Se lembram? E o cura não tem como refutar. O cura tem como refutar você, Eduardo, para você colocar as patas para trás. Escute. Escute. O único que fala disso é Mateus. Para o conhecimento de Eduardo, Mateus é o único que escreve aos judeus. Aos judeus que vêm, que se converteram. E ele começa a trabalhar com os judeus. Por isso vocês veem a origem de Jesus Cristo. Como começa Mateus? A origem de Jesus Cristo é dessa maneira. Porque está falando aos judeus. Está falando aos judeus. Tudo que ele fala é aos judeus. E quando ele fala aos judeus, e quer mostrar aos judeus, que ele mesmo disse, que Deus já tinha um povo antes de vir Cristo. Onde estavam os profetas? Onde está toda essa gente? Esse era o povo de Deus.
Porém agora, Cristo quer mostrar aos judeus, através do Evangelho de São Mateus, que há um novo povo de Deus. Que no Antigo Testamento existia um rei. Agora há um novo rei. No Antigo Testamento existia um povo. Agora há um outro povo. Por isso vocês verão que Mateus vai retomar o que disse Isaías, capítulo 22, versículo 20 a 22. Quando toma Mateus a ideia de Isaías 22, 20, 22. Se quer ler, senhor Eduardo, leia. Assim eu gosto. Isaías 22, de 20 a 22. Porque é o único que toma essa passagem é Mateus. Porque Mateus fala aos judeus que conheciam Isaías, que conhecia as Escrituras. Por isso escreveu em aramaico, que conhecia a história do povo. Por isso vem a mostrar que antes existia um rei. Esse rei tinha um líder, um governante, tinha um povo. Esse rei, quando ia, deixava com o governante as chaves. Agora no Novo Testamento há um novo rei, Cristo, e deixa as chaves para o líder, o governante, Pedro. Isaías capítulo 22, do 20 a 22. Naquele dia, chamarei meu servo, ele é assim, filho de Isias, e coloquei as vestes sobre ele, e entreguei em suas mãos o poder, e ele será pai para todos os que moram em Jerusalém. Será pai, e é que nós chamamos papa, padre, chefe, aos habitantes de Jerusalém, a todos os súditos do rei. Será um pai para eles. Siga. E a casa de Judá, se ele fechar, ninguém abre. Onde eu coloquei no lugar firme, e será uma casa de honra para a casa do seu pai. 22. O pastor pulou. E coloquei as chaves da casa de Davi. Essa é a que me interessa, as chaves. A ele não interessa ler. Ele pulou, o pastor pulou. O pastor pulou do verso 20 para o 22. Mateus fala aos judeus e diz: no Antigo Testamento, todo judeu sabia que o rei se dava as chaves ao líder, ao governador, para que os súditos do rei obedecessem a ele e tivesse como um pai. O que ele abrir, nada poder fechar. E o que ele fecha, ninguém poderá abrir. Assim fazia o povo de Israel. Por que não diz Marcos? Porque Marcos não escreveu aos judeus. Porque Lucas não diz? Porque tampouco escreveu aos judeus, como Mateus. Então, a ignorância é atrevida. Então ele pensa que Lucas, Mateus e Marcos estão a favor dele. Isso chama desconhecimento das Escrituras. E aqui, Jesus está nomeando Pedro o líder, o governador, o primeiro depois de Cristo. Depois de Cristo, depois do rei. Como sabemos que Cristo é rei? Quem tinha as chaves? As chaves, quem tinha era o rei. A quem o rei dava a quem? Ao maior giorno, que era o chefe de toda a comunidade. E dava as chaves, obedecia. Jesus deu a Pedro: a ti te dou as chaves. O que tu desligar será desligado. Eduardo, isso eu não digo para que vocês creiam ou se convertam. Pergunta se me importa. Não me importo. Eu digo para que as pessoas que querem ver a verdade, o mundo inteiro já conheça a verdade. E se dê conta que touro, quando já está toreando, é difícil para toreá-lo. Esse falso profeta, o corpo dele está saindo pelo sovaco. Significa para nós o primado de Pedro. Significa para nós.
Você mesmo, Eduardo, vai ler. Primado significa que ele chamou 12 a 12. E que desses 12, onde estavam os 12, há um chamado Pedro, Jesus Cristo, lhe deu o encargo de trabalhar sobre os demais. Ele disse que outro evangelista apoia ele. Senhor Eduardo, para sua informação, devo dizer que o primado de Pedro me apoia. 3 evangelistas. Mateus, Lucas e João. E quando um fala do primado de Pedro, de sua maneira, já sabe de Mateus, ele mesmo leu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí nós vamos discutir aí, porque ele deu volta com a rocha, por aí, tá, como sabendo que é o primado, porque ele deu as chaves. Como sabemos o primado aí, que ele desatar será desatado, e que tu ligar será ligado. A esse chamamos, nós, na Igreja Católica, o primado. Você pode chamar o que você quiser, a quem você engana. Meus respeitos, como católico, eu estou explicando o que ensina a Igreja Católica. Agora São Lucas, senhor Eduardo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Senhor Eduardo, aqui me respalda outro evangelista, São Lucas. E vai mostrar, São Lucas, capítulo 22, versículo 31. E vai mostrar o que você todavia não sabe. O que é o primado de Pedro? Provas tenho. O gato é branco, tem os pelos dele na mão. E vou mostrar com a lipa, para que ele me diga se é branco ou se não são brancos. Porque assim tapa a boca aquelas pessoas que falam muito. Não tem a verdade. Você tem a verdade? Porque não mostra? Fala. Tenho provas. Primado. Aqui está o primado. Já mostrei que Mateus fala do primado. Primeiro, Pedro. Agora Lucas. 22, 31. Disse também... Um momentinho, desculpa. Se você... Mais suave. Leia mais suave. É um favor que eu estou lhe pedindo. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás te pediu para te peneirar como se faz com o trigo. Senhor Eduardo, me pode responder. Quando diz, Simão, a que você está referindo? A Cristo ou a Pedro? É seu tempo, Luiz, é seu tempo. Não quis responder o pastor. Eduardo, se refere a Pedro. E segundo, pedido, está falando no plural. Está falando que se refere a Pedro e os apóstolos. Veja porque a Igreja Católica falamos do primado. Para que você nunca mais volte a dizer mentiras. Simão. Sabe quem é Satanás? O diabo. Pediu permissão para te sacudir a vocês, plural, aos apóstolos, para sacudi-los, como se faz com o trigo, para peneirá-lo, como se faz com o trigo, que vai tirando a casca e vai se dividindo, para dividir como o trigo. Não posso deixar de utilizar a lupa. Veja o primado. Provas tenho. Vejam como se tapa a boca a Eduardo Gutierrez. Veja. Se é mentira, ele vai ler. E se é verdade, ou ele crê ou não acredita. Pega o seu importa com ele. O mundo inteiro vai de saber. Dale. Eu roguei por ti.
Eu roguei por ti. Pastor já está com raiva porque o couro está saindo pelo sovaco. Para ele não importa a lupa, porque quando vem a lupa, o couro sai. As coisas se clareiam, se ilumina. Eduardo, quando eu não estou, você fala mal do Padre Touro, refuta pelas costas, Eduardo Gutierrez. Eduardo Gutierrez, você fala muito, ó. E o mundo está dando conta que você fala muito pelas costas. E eu estou lhe tapando a boca com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aqui está o primado de Pedro. Eu orei por ti. Eduardo Gutierrez. E nenhum pastor protestante, nenhuma parte do mundo me pode dizer que Jesus Cristo não estava pensando em Pedro como primado dos apóstolos, como chefe dos apóstolos. O diabo pediu permissão para peneirar a vocês, como se faz com o trigo. Porém eu orei por ti. Isso se chama primado. E que vejam, onde Eduardo Gutierrez nada disse. Ele não disse a verdade, um cura disse. Um padre disse a verdade. Não para que ele creia, não me importa. Para que eles vejam. No dia que disser que Deus não tem primado, se lembre que eu falei. O diabo pediu para peneirar com vocês, peneirar você como faz com o trigo. Eu orei por ti. Quem me tapa a minha boca? Mostrando com a Bíblia que não está o primado de Pedro aqui. Me tape. Que ele me mostre um capítulo e um versículo aonde diga que isso é mentira. Onde disse Jesus? Não, tu não és o encarregado da igreja. Eu orei por todos vocês. Aqui não há nenhum chefe. Todos vocês são iguais. Aqui na igreja eu não deixei nenhum chefe. Tape minha boca. Não sabe muito de Bíblia, Eduardo? Tape agora. Aos ignorantes se enganam. Aos tontos que o seguem. E que escreve isso. E que escreve, esse é meu pastor. Porque pega a Bíblia e diz tontaria. E se nominou pastor e sai mentindo. Não, não é assim não. As coisas são como são. Então, queridos irmãos, vocês observam que a Bíblia diz, sim, várias maneiras. O diabo pediu permissão para te peneirar a vocês. Plural. Como faz com o trigo. Porém, eu orei por ti. Senhor Eduardo, siga. Siga. Tranquilo, eu tenho paciência para lhe esperar. Lucas 2, versículo 31 e 32. Lhe agradeço. Disse também o Senhor, Simão, Satanás pediu permissão para te peneirar como faz com o trigo, porém eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. De uma vez tu confirma aos teus irmãos. Qual é a missão de Pedro? Qual é a missão de Pedro? Confirmar. Esse é o primado de Pedro. Pedro, tu vai confirmar a fé aos teus irmãos. Somente um cego. Somente um cego. Somente alguém que não quer ouvir a verdade, que não importa a palavra de Deus, alguém que pega a Bíblia para enganar os tontos, pode dizer que isso é mentira. Porque aqui se trata é de acreditar em Cristo, não em homem. Pode falar muito bonito, em muitas horas. Pergunta se me importa. Importa é o que diz a Bíblia, o que disse Cristo. Prova, eu mostro. Glória a Deus. E o mundo inteiro deve ver isto, saber a verdade. Eu orei por ti, para que tua fé não venha a cair. Tu, disse Tiago. Eduardo, não foi Tiago que disse. Não disse a João. Disse Simão. Eu orei por ti e tu tem que fortalecer os demais. Tudo que você disse, diga,
é palavra sua de você. Ele se respeita. Porém, nós somos cristãos. E cremos em Cristo. E em cima de Cristo, ninguém. Acima de Cristo, ninguém. Sabe os que tropeçam em Cristo? Leiam aqui, porque ele não sofra muito. Parece que ele não está encontrando o versículo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem são os que tropeçam em Cristo, que é a rocha? Ele dizia, vai tropeçar lá em cima, encaminhando lá em cima, vai tropeçar. Esse padre da história é perigoso. A Bíblia diz os que tropeçam, os que estão em cima, nem os que estão caminhando tropeçando numa pedra. Ai! Não, Eduardo Gutierrez. Eduardo Gutierrez tropeça com a Bíblia. Prova eu tenho e mostra. Vamos ver. E também, ele é pedra de tropeço e rocha de onde onde arranca a cabeça do dedo. Tropeçam. Os que rejeitam a palavra. Os que rejeitam a palavra. Como este senhor, que rejeita apesar, lendo a palavra, rejeita a palavra. Que eu vou subir o teto para tropeçar na pedra. A ignorância é atrevida. Aqui está falando Pedro. O que tropeça é aqueles que se encontram com a palavra e todavia não querem acreditar na palavra. Então a pedra que os construtores evangélicos são cristianos tropeçam na pedra, que é a Bíblia, por não acreditar na Bíblia, porque acredita no fulano dos pastores. Aquele que agarrou a Bíblia e começou a dizer tonteria e mentir. Como Eduardo que abre um canal e começa a dizer mentiras. Em vez de produzir, aí pega o estouro e vai produzindo as mentiras dele, como as moscas. Onde estão os alimentos, as moscas vai atrás. Assim é. Vocês estão vendo que eu estou pregando para aqui, para lá, para cá. E eu estou com as moscas, ó. E eles ficam, meus passos, ó. Eles ficam que nem as moscas, inquietos. Me perguntam se eu me importo. Eu não disse nada com ele. Por isso eu considero ele meu amigo, falo com ele. Aceitei que ele viesse. Porém, é necessário que a verdade produza fruto. E aqui então está o primado de Pedro segundo Lucas. Porém, não somente Mateus, não somente Lucas, João também. Você mesmo, Eduardo. João 21, 15. Vamos ver. Ele vai encontrar de novo com os apóstolos e aí está Pedro. E Jesus coloca Pedro como chefe, como encarregado da igreja. Isso é o que significa Pedro na igreja, primado. Que ele acredita ou não. Porém, é o que ensina a Santa Mãe Igreja. E vocês devem saber, e os protestantes também. João 21, 15. Quando eles terminaram de comer, não estavam só. Estavam todos. Estavam os apóstolos, estava Cristo. Repita. Eu só vou ler só uma vez. Tome vaia. Respeitamos. Mano, aqui tem um ajudante para ler a Bíblia do lado. Pastor, o couro está doendo pelo sovaco. João 21, 15. O leitor aqui vai ler. Vamos ver. Eu estou tirando a máscara dele e está doendo. Eu estou tão delicado, tirando a máscara dele. Eduardo está se ferindo. Porém, não vai enganar ninguém hoje aqui. Vai ferido, mas porém, não enganado. Depois de comer, Jesus perguntou a Pedro. Depois, 21, 15.
Depois de comer, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais que esses? Observe que há um grupo aí que são os apóstolos, e que Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que esses? E vocês vão ver, com a ajuda da lupa, o primado de Pedro. O primado de Pedro. Eduardo diz. Aqui o primado significa bebê, bom. Meus respeitos, Eduardo. Porém, para a Igreja Católica não significa isso aí que você falou. Para a Igreja Católica, primado significa que Jesus colocou como chefe da igreja. Provas tenho. Simão, tu me amas mais que esses? Aqui vem a resposta de Pedro. Pedro lhe contestou. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E o que responde Jesus? Veja. O que ensina a Igreja Católica. Este é o primado que Eduardo Gutierrez, todavia, não entende. Não importa para ele. Então Jesus disse: apacenta meus cordeiros. Pronto, aí está o primado de Pedro. Pedro, que Jesus, que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que somente tem que crer em Cristo. Glória, é só cristiano evangélico. Esse Cristo disse: tu és Pedro. Tu me amas mais que esses? Apacenta os meus cordeiros. E agora ele vem dizer que foi Tiago, que Pedro, aí disse que era Santiago. Santiago. Eduardo, assim lhe tira a máscara aos homens que dizem mentira pela internet. Me prove onde diz que Jesus chamou Tiago e disse: Tiago, tu me amas mais que esses? Apacenta-los. Tampa a boca, Eduardo, dá-me capítulo de versículo. Onde Jesus Cristo, onde Jesus disse isso? Vejam, cristãos tem que se preparar, porque não, as pessoas veem a ignorância do povo e vêm dizer mentiras atrás de mentiras, mentiras atrás de mentiras. E quantos não acreditam neles? E seus seguidores? E peço perdão, porém é necessário que esses que se denominam pastor estão levando o povo ao erro e à mentira pelas ideias que ele tem, não pelo que Jesus Cristo ensinou. Simão, tu me amas mais do que esses? Apacenta meus cordeiros. Quem me pode dizer a mim que Jesus Cristo não deu a autoridade a Pedro de apacentar seu rebanho, que é a igreja? Quem? Ninguém. E se eu disse nada, esse aqui está um pouco. Ninguém. Aqui está claro. Se você quer ver, quando ele falou apacenta meus, refere-se à igreja. Paulo diz em Atos 20. Atos 20, 28. Onde vocês vão ver o que é o rebanho. É a igreja. Cuide de vós mesmos e de todo o rebanho. O rebanho. Apacenta meu rebanho, meus cordeiros. Pois o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Cristo. Da igreja. Então esse rebanho é as ovelhas que é a igreja de Deus. E a igreja de Deus tem um chefe que Jesus Cristo deixou. Eduardo. Depois de Cristo. Não antes de Cristo. Não por cima de Cristo. Como você ensina. Diz mentiras.
é por baixo. Cristo é superior a ele. Cristo é o dono da igreja. E agora, Cristo encarrega a igreja a Pedro. O Pedro não é o dono é Cristo. Prova tenho. Deixou Pedro como líder. Eduardo tem dúvidas. Jesus disse por segunda vez. Jesus voltou a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Minhas significa as ovelhas, não é de Eduardo Gutierrez. Esse é aquele que cuida. A de Cristo. Cuida Pedro. Minhas ovelhas. E por isso não vamos com ele. Porque estamos na igreja, a igreja onde tem um chefe que cuida das ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Quando a Bíblia diz uma vez, é importante. Quando diz a segunda vez, é porque é muito importantíssimo. E quando diz 3 vezes, é porque é muito importante. E aqui diz 3 vezes seguidas. Qual é o propósito? Uma só. Que os cristãos de todos os tempos percebam que depois de Cristo há um pastor encarregado de todo o rebanho. E esse é Pedro. Aí vem os tontos modernos dizer: esse pastor é Tiago. Sem provas. Sem provas. Se lhe respeita. Siga. Por terceira vez, insistiu Jesus: Simão, filho de João, tu me queres? Tu gosta de mim? Pedro entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez se gostava dele. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Caso encerrado. Aqui está claro. Somente que vou ter que colocar uma lupa em Eduardo Gutierrez para que ele possa ver, porque não pôde enxergar. E o que eu quero é que Gutierrez e todos os protestantes vejam. Sim, é verdade que há um chefe na igreja. Ele foi falando de Paulo pelas beiras, e que Paulo estava encarregado de não sei quem, dos gentios, e Pedro, dos judeus. Então, não tinha autoridade. Senhor Eduardo, na Igreja Católica, se ensina que Paulo é um apóstolo dos gentios. Isso sim, ensina, sim. Não é invenção sua. A Igreja Católica ensina isso. Você não havia nascido quando a Igreja Católica pregava isso. E Pedro é apóstolo dos judeus. Isso não é invenção sua. Isso ensina da Santa Mãe Igreja Católica. Santa Mãe Igreja Católica. Senhor Eduardo, sabe o que mais? Se você alguma vez contou que dentro da Igreja Católica há uma festa de 2 grandes apóstolos que, apesar de morrer em tempos diferentes, se celebra a festa de São Pedro e São Paulo. Senhor Eduardo, você não escutou, eu escutei você. Normalmente se celebra a festa de São Tiago, a festa daquele. Quando morre, se celebra a festa dos mártires, dos cristãos. Porém, Pedro morre numa época, Paulo morre em outra época. Porém, a igreja, o que Eduardo pensa que nós não sabemos, ele pensa que Paulo foi apóstolo dos gentios e Pedro foi apóstolo dos judeus e que os dois foram apóstolos dos 2 livros do Apocalipse.
E era importante. Isso os católicos sabem, Eduardo, e celebram a festa de São Pedro e São Paulo. Somente os protestantes não leram a Bíblia e nem a história da igreja, a doutrina da igreja. Andam dizendo, descobrimos a América. Isso é um conto de fada. Nós já sabíamos. Porém, é de saber, senhor Eduardo Gutierrez, que quando nós dissemos que Paulo foi apóstolo dos gentios, Pedro dos judeus, não há nenhum problema. O que devemos mostrar é que a Bíblia mostra a superioridade de Pedro sobre Paulo. A superioridade de Pedro sobre Paulo. E vocês vão ver que Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele submeteu-se à igreja e submeteu a Pedro também. Ele disse, o coro vai falar de Atos dos Apóstolos, do 1 a 15, e vai falar o capítulo 1, versículo 9, e capítulo lá. Isso vai falar o padre. O profeta aqui se equivocou. Profetizou e não se cumpriu. Sabe por quê? O que disse ele? O padre vai mostrar que São Paulo não se denomina apóstolo assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 em diante. Paulo impuseram as mãos, se submete à autoridade da igreja que havia antes dele, os outros apóstolos. Impõe as mãos e manda, envio em missão. Atos 13, 2 em diante. Um dia, quando celebrava a liturgia do Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse, separa-me a Barnabé e a Saulo para a missão que eu lhes tenho recomendado. Então, depois de jejuar e orar, puseram as mãos e enviaram. Aqui está. Paulo se submete à autoridade da igreja. Impõe as mãos sobre ele. E ele permite que sejam enviados. Aí está a ordenação de Paulo. E começa a evangelizar. Ele começa a evangelizar. No capítulo 13. No capítulo 15 ele está evangelizando. Capítulo 15 ele está evangelizando. E nesse capítulo 15 vocês vão ver que Paulo começa a evangelizar. Paulo encontra um problema que ele não pode solucionar. Com a ajuda da lupa, vamos mostrar que Paulo está convencido que acima dele há uma autoridade maior. Que ele não pode solucionar, tem que ir a um estágio mais alto. 15:1. Alguns que haviam vindo da Judeia ensinavam aos irmãos, se não circuncidasses, segundo a lei de Moisés, não pode se salvar. E esse ato provocou uma acalorada discussão entre Paulo e Barnabé. Aqui está a ação dos dois apóstolos, que receberam as mãos e mandaram evangelizar. E se encontra agora com um problema. Não sabem o que fazer. Uma discussão. Como é? Uma discussão acalorada. Discussão de Paulo e Barnabé contra eles. Devido a isso, determinaram Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos subir a Jerusalém para tratar desse assunto com os apóstolos. As superiores. A hierarquia. Paulo se submete à autoridade. O Paulo diz, a mim não importa nada dos apóstolos. Já estamos dando a decisão aqui. Porque eu sou cristão evangélico. Não. Paulo diz, não podemos selecionar isto. Vamos, subamos. Tomaram a decisão. Determinaram que Paulo e Barnabé e os outros subissem a Jerusalém. Subissem, a hierarquia subissem em Jerusalém. Estava a sede.
subiram a Jerusalém, onde estavam os apóstolos antes dele, que vieram antes deles. Há uma hierarquia superior a ele? Há uma hierarquia. E Paulo não tem nenhum problema de ir. Vai. Siga. Para tratar desse assunto com os apóstolos e com os responsáveis, vistos pela igreja de Antioquia, deram tudo o necessário para a viagem. Atravessaram a Fenícia e Samaria, contando com a conversão dos pagãos. E com grande alegria e gozo, todos os irmãos, ao chegar a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, os apóstolos e os responsáveis. Há responsáveis na igreja. E foram recebidos por eles. E agora vocês vão ver que o problema foi colocado nas mãos da igreja. Escutem. E contaram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Porém, alguns das seitas dos fariseus, que haviam se tornado crentes, interviram dizendo que era necessário circuncidar aos convertidos e obrigá-los a cumprir a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os responsáveis se reuniram, os apóstolos e os responsáveis pela igreja se reuniram, as responsáveis dentro da igreja se reuniram para tratar desse assunto. Depois de uma longa discussão, Eduardo Gutierrez, escute. Depois de uma longa discussão, o mesmo anterior com Paulo, depois de uma longa discussão, se levantou Pedro. Quem? Se levantou Pedro. Se levantou Pedro. Por que não foi Tiago? Não era o chefe Tiago? Por que não João? Por que não? Ele pode dizer que Tiago, não sei o quê, estava no banho. É porque Tiago estava no banho, não se levantou. E se lhe respeita. Porém, eu quero que vocês vejam o que é que a Bíblia diz. Não importa o que ele diga. O que importa é que diga a Bíblia. Se levantou quem? Pedro. Simão, tu me amas mais do que esses? Apacenta-los. Simão, vi que Satanás pediu permissão para te peneirar. Já estavam peneirando como se faz com trigo. E eu orei por ti. Tu fortalece os teus irmãos. O que está fazendo Pedro? Cumprindo o encargo que Jesus lhe deu. Agora compreendem? Porque diz 3 vezes, tu me amas mais que esses? Tu me amas. Quem mandava na igreja? Para que Judas e os outros não ficassem bravos, disseram, não, aqui mandou eu, aqui mandou eu. Olha a cara do cabra que ficou sem o couro pelo sovaco. Olha a cara do derrotado. A ele não importa, porque ele não ama a verdade. O que ele ama é que as pessoas sejam enganadas com seus vídeos. E mande grana para ele, o dízimo para ele, o que ele gosta, dinheiro, dinheiro. É o que ele quer, Dá pena desse cara. Vale. Então, repita. Depois de uma longa discussão, se levantou Pedro e disse, irmãos, vocês sabem que desde os primeiros tempos, Deus me escolheu a mim. Deus escolheu a mim. De que fala? Deus escolheu a mim. No meio de um discurso. No versículo 12, quando Pedro fala, o que faz a assembleia, você lembra como estavam? Acalorados, brigando, discutindo. Pedro fala, agora veja o que diz. Deus me escolheu, no 12 agora. Toda a multidão ficou em silêncio. Veja as ovelhinhas. Pastoreia minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, toma um encargo de pastor. As ovelhas assumem seu papel. Escuta o líder falar. O pastor que Cristo deixou. Lembra, Santiago? Sim, João, sim.
Sim, Eduardo. Dizemos a Eduardo? Sim. Toda a Assembleia fez silêncio. Sabe por quê? Sabe por quê chegaram a Jerusalém? Porque não quiseram escutar a Barnabé e a Paulo. Agora, cabe tampar-lhe a boca e tem que fechá-la aqueles que não queriam escutar. Vamos ver. Toda a Assembleia fez silêncio e escutavam a Barnabé e a Paulo. Escutaram a quem? A Barnabé e a Paulo. Nossa, a outra apóstolo que vem apoiar Tiago não vem dar suas próprias palavras, vem apoiar Pedro. Pedro está dizendo mentira, Tiago está dizendo, não, aqui mando eu. Não, veja a submissão de Tiago a Pedro. Dale. Quando acabaram de falar, todos, tomou Tiago a palavra. Aqui vamos ver se Tiago vai apoiar Pedro. Vamos ver se reconhece como chefe ou não. Eduardo. A Lupita. Escuta, Eduardo. Tomou Tiago a palavra e disse. O que disse Tiago? Irmãos, escutem. Simão contou como Deus, desde o princípio, elegeu dentre os pagãos. Escutem. Está apoiando a Simão ou não? Não está apoiando porque eu nomeia. Escuta, Simão é contado. Tem falado, ele vem respaldar o que está fazendo Pedro. A autoridade. E ele, que também era coluna da igreja, ele apoia Pedro. Ele apoia Pedro. Irmãos, então a Bíblia está mostrando que há uma autoridade. E depois que Pedro se submete à autoridade no capítulo 15. No capítulo 15, Pedro se submete à autoridade sobre Jerusalém. Pedro fala, submisso à autoridade, Cristo. Então, a Bíblia mostra, no capítulo 15 em diante, como bem ele dizia, o senhor Eduardo fala de Paulo. Um Paulo que antes de sair em Atos dos Apóstolos, fala dele, Paulo, que havia submetido aos apóstolos através da imposição das mãos. E quando não pôde solucionar o problema, teve que ir à hierarquia. Depois, começou a anunciar. E porque Atos fala de Paulo, Paulo é apóstolo gentil e Lucas é seu discípulo e escreve os Atos de Paulo. E é testemunho para cada um de nós, que possamos também trabalhar na igreja. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, mostrando a verdade. Não quer dizer que eu tenha mais autoridade do bispo dessa paróquia. Não. Eu venho aqui, Eduardo não sabe disso. Porém, eu tenho que contar. Que tem que pedir permissão ao bispo para estar aqui hoje pregando. E os demais que me seguem pela internet, as pessoas me seguem mais a mim do que ao bispo. Não quer dizer que eu tenho autoridade mais que o bispo e não respeito a autoridade do bispo. Paulo faz um trabalho e se louva o trabalho de Paulo. Se apoia o trabalho de Paulo, se aplaude. Porém, não é um problema. Nós estamos conscientes dessa realidade. E quando ele pegou a 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante, que tremendo, que bonito, fazendo que as pessoas acreditem que nós estamos contra disso, que nós não temos Cristo como em primeiro lugar, que temos Pedro, assim engano os tontos, nós não temos como Pedro em primeiro lugar. Não diga mentira. Aqui não está falando da igreja, está falando de um problema que havia de divisão, porque as pessoas, quem veio
Pensava que os batizados eram da parte de outros. 1 Coríntios 1:10. Les peço, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se coloquem de acordo para que não haja divisão entre vocês. Qual é o problema? A divisão. Que não se trata de quem é o líder da igreja, na igreja, ou isso é aquilo, ou aquilo outro, ou se é primeiro em lugar Pedro ou Cristo. Não, havia divisão na igreja. Que divisão era? Vamos ver? Que não haja divisão entre vocês. Não conserve a harmonia no pensar e no sentir. Digo isso, meus irmãos, porque os da parte de Cloé têm me informado que há discórdia entre vocês. Me refiro a isso, a esses que uns e outros andam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Porém, Cristo está dividido? Cristo está dividido? Não. O problema não é que se deixou Pedro como chefe da igreja. A pergunta é: está dividido Cristo? Que os protestantes dividem com a seita de Gutierre, com a seita do outro, com a seita do outro, tá a divisão. Vocês foram batizados no nome de Paulo ou de Pedro? Dou graças a Deus não ter batizado nenhum de vocês. Aqui não está falando de Pedro, não. Está falando de Paulo. Como dizer que são de Paulo? Eu não batizei, graças a Deus, não batizei ninguém. Ninguém. Só uma família, nada mais que isso. Que andam dizendo mentiras. Não estão contra Pedro. Estão falando contra a divisão. Que Eduardo escuta cantar o galo e não sabe onde é. Isso é um grande problema. E vejam, irmãos. A Bíblia fala que Jesus Cristo, dentro da igreja,